Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição desta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. MP volta a acionar a justiça contra Suzano. Câmara de Nova Odessa investiga caso de homofobia. Capotamento, um carro invade a contramão e fere 4 em Sumaré. Radares em Americana voltam a multar a partir desta segunda-feira. E um Fusca perde também o controle, o freio e bate em 2 carros no centro de Limeira. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, porque o Jornal Todo Dia, terceira edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, ao vivo pelo canal 14 da sua TV digital, também pela NET, claro, em 13 cidades da nossa região, pelo canal 8. E você também pode acompanhar pelo nosso streaming, que está lá no nosso portal, tododia.com.br. Agora, se você quer participar com a gente, mandar a sua sugestão de pauta, mande para a gente aqui no nosso WhatsApp, que vai aparecer aí no canto do seu televisor, 3471-2700, 3471-2700. Daqui a pouquinho a gente tem uma reclamação de um telespectador falando da rodovia Ivo Macris, então fique com a gente. Vamos começar o jornal, então, falando dessa situação que vem se arrastando há bastante tempo e agora o MP, o Ministério Público, volta a acionar a Justiça contra a Suzano. Continua, então, essa investigação e a gente vai trazer todos os detalhes agora sobre essa questão que é uma medida que é contra a emissão de poluentes em Americana. Então, a empresa acabou firmando aí todas as suas operações que são licenciadas. Mas a matéria do nosso editor multicanal, Airan Prada, vai explicar todos os detalhes. Acompanhe. O Ministério Público do Estado de São Paulo acionou novamente a Justiça contra a Suzano, uma das maiores produtoras de celulose e papel do mundo, por supostas emissões de poluentes atmosféricos acima dos limites permitidos pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. As irregularidades teriam ocorrido na unidade localizada em Limeira, na divisa com a Americana. O MP defende que a Suzano adote, no prazo de 90 dias, medidas para mitigar os impactos ambientais, sociais, paisagísticos, turísticos e econômicos em diversos bairros de Americana. O documento foi apresentado à Justiça neste domingo por Ivan Carneiro Castanheiro, promotor do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, Fábio José Moreira dos Santos e Corine Mireille Vicente Nimitz, promotores de Americana. A multa prevista em caso de descumprimento pela empresa é de até R$200 mil. Em 19 de dezembro do ano passado, o juiz Fábio Rodrigues Fazuoli, da 4ª Vara Civil de Americana, negou ação similar do MP, destacando que a maior parte da unidade da Suzano está situada em Limeira. A decisão diverge do entendimento de que os principais impactos ambientais afetam a população de Americana, o que justificaria a tramitação na Justiça da cidade
como tem defendido o GAEMA. Fazuoli também argumentou que o laudo da CETESB estava desatualizado, pois se referia ao primeiro semestre de 2024. Agora, os promotores citam uma nova análise divulgada em janeiro deste ano. Em 15 de janeiro deste ano, a CETESB apontou a persistência dos atos de poluição atribuídos a Suzano, segundo consta no documento do Ministério Público. No primeiro semestre de 2024, a entidade já havia constatado que as caldeiras da empresa não atendem aos limites estabelecidos para a taxa de emissão de poluentes. A Suzano foi notificada a apresentar, até 28 de fevereiro, um relatório para que a CETESB analise se as medidas tomadas foram suficientes para sanar o problema. A Suzano foi procurada pela reportagem e relatou, em nota, que não comenta temas que estão tramitando na esfera judicial e reforça que todas as suas operações são licenciadas e autorizadas pelos órgãos da administração pública competentes. A empresa afirmou ainda que as emissões atmosféricas das fábricas da empresa são controladas de acordo com as regras estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores e estão em constante monitoramento e fiscalização pelas autoridades. Aira Prada, para a TV Todo Dia. Obrigada, Airan, pelas informações, e nossa equipe vai ficar de olho, vai ficar acompanhando toda essa situação. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre um capotamento que aconteceu aí em Sumaré. Olha só, o carro acabou invadindo uma contramão. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes deste caso. Mas agora a gente vai falar de um acidente que aconteceu neste final de semana envolvendo um ciclista. Olha só, gente, um ciclista foi na madrugada de domingo, ele acabou morrendo após aí, então, ser atropelado e teve também suas pernas amputadas, gente, ele sofreu amputações. Olha que acidente que aconteceu, ele foi até encaminhado à Santa Casa, mas infelizmente veio a óbito. O caso aconteceu na estrada de Piracicaba, que liga Saltinho. Vamos acompanhar aí todos os detalhes com Isabela Braz. Ser atropelado no quilômetro 48 da rodovia Cornélio Pires, que liga Piracicaba a Saltinho, na noite deste sábado. Segundo a polícia rodoviária, a vítima trafegava de bicicleta quando foi atingida por um carro. O ciclista sofreu amputações, chegou a ser levado até a Santa Casa de Piracicaba, mas não resistiu aos ferimentos. Com o impacto, o veículo foi lançado a cerca de 500 metros à frente do local da ocorrência. O motorista teria sofrido um mal súbito ao volante. Outra ciclista que acompanhava a vítima fatal acabou sendo atingida, mas teve apenas escoriações. A Polícia Militar Rodoviária atuou para liberar o trânsito na região, que teve de ser parcialmente paralisado com atendimento aos feridos. Isabela Braz, para a TV Todo Dia. Que coisa, né, gente? Tá acontecendo muito acidente nas rodovias, envolvendo carros, envolvendo ônibus, envolvendo carretas, envolvendo bicicletas, ciclistas, enfim. Olha, agora a gente vai trazer o caso de um Fusca. Isso aconteceu lá na cidade de Limeira. Faltou freio do Fusca, gente. O Fusca perdeu o freio e acabou batendo em 2 carros no centro de Limeira. Quem será que foi mais prejudicado, o Fusca ou será que os 2 carros, hein? Vamos saber os detalhes com o nosso correspondente de Limeira, Igor Sedano. Um Volkswagen Fusca sem freio causou um acidente de trânsito na noite deste domingo no centro de Limeira. Não houve feridos. De acordo com as informações apuradas no local, 2 veículos estavam parados lado a lado no semáforo da rua Carlos Gomes com a 13 de maio, quando um Fusca, ano 1974, que vinha logo atrás, tentou passar entre os 2 veículos, momento em que houve a colisão lateral. O condutor do Fusca, um idoso, revelou que seu carro perdeu o freio no meio do quarteirão. Ele teria até tentado puxar o freio de mão, no entanto, não conseguiu parar o carro. Ele então pensou em passar entre os 2 veículos, mas não conseguiu. Com o impacto, o eixo traseiro do Fusca quebrou, além dos danos causados na parte da frente. O veículo Honda City, que estava do lado direito da via, teve sua porta danificada com o impacto. No lado esquerdo, um Renault Sandero também foi danificado. Apesar da magnitude da batida, nenhuma pessoa ficou ferida. O Fusca foi retirado do local com o auxílio do guincho. Agentes de trânsito estiveram presentes e auxiliaram no tráfego de veículos. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Parece cena de filme, né? Quando o veículo
não perde o freio e acaba passando entre dois veículos, né? Mas no caso aí o Fusca realmente deve ter sido um susto grande. Bom, vamos agora, como eu falei no comecinho do jornal, nós temos um canal de conexão, de comunicação direto com vocês, que é o nosso WhatsApp, 3471-2700, a produção está colocando aí para você. É o seguinte, nós recebemos o chamado de um morador especificamente, e que tanto ele como outros moradores estão reclamando de buracos na rodovia Ivo Macris. E acontece um impasse referente a isso, né? Isso já há anos. Na época que eu era repórter, eu fiz muitas matérias na Ivo Macris e já existia esse problema, esse impasse entre a Prefeitura de Americana e o Departamento de Estradas e Rodagem, porque é o seguinte, fica esse jogo de empurra, né, entre os dois órgãos, porque ninguém quer assumir, né, a batata quente, porque os buracos continuam lá. Teve uma vez que teve uma cratera gigante, inclusive, quando choveu muito em uma época e acabou abrindo essa cratera. E aí a Ivo Macris fica nessa situação. E justamente essa rodovia que liga Americana a Paulínia. Então, nós vamos acompanhar a matéria, inclusive essa reclamação e todos os detalhes. Você acompanha agora com Diego Rodrigues. O morador de Americana, Marcelo Pereira da Silva, sofre diariamente com a situação da rodovia Ivo Macris, que liga o município à cidade de Paulínia. Segundo Marcelo, que trabalha em Paulínia, a estrada apresenta inúmeros buracos, especialmente no trecho que liga a empresa Santista Têxtil até o assentamento Milton Santos. São buracos enormes, ali próximo, em frente à Santista mesmo, tem um que colocaram uns cones, eu não sei quem colocou, se foi o pessoal da Santista, se foi o pessoal da Prefeitura para alertar, porque eu acho que sai mais barato colocar um cone do que tapar o buraco, né? Aonde a estrada estava boa, o DAI fez uma obra e essa pista está cedendo, então os poucos metros que são bons, o pessoal estraga. E como vocês acompanharam a gente, não é ao longo de toda a pista que está ruim. São buracos que tendem sempre a surgir. Ou seja, não é feito um trabalho de qualidade, né? Nós rodamos o quê? 4 quilômetros. E os buracos são os mesmos. Tanto que eu posso vir aqui de olho fechado trabalhar todo dia e desviar desses buracos. Só que eu desvio aonde? Contramão. Marcelo destaca que já fez diversas reclamações, tanto à Prefeitura de Americana quanto ao DER, o Departamento de Estradas e Rodagens, mas não obteve soluções. O DER fala que é responsabilidade da Prefeitura, a Prefeitura fala que é responsabilidade do DER. Em 2021, a rodovia passou por uma recuperação asfáltica com um investimento de 14 milhões de reais, por meio do programa Novas Estradas Vicinais, do governo estadual. Eu fiz uma reclamação o ano passado, o DER assumiu que a empresa que fez essa construção da estrada teve problemas de vício de construção e ia acionar ela para que pudesse fazer os reparos devidos. E fez um acordo com a Prefeitura que em junho do ano passado, 2004, ela ia fazer um serviço de tapa-buraco. Ela o fez, alguns foram muito bem feitos, tanto que continuam ainda tapados, só que outros voltaram a aparecer. O estado precário da rodovia coloca em risco a segurança dos motoristas que dependem dessa via diariamente. E os buracos eles começam no início da Ivo Macris para quem sai de Americana sentido Paulínia e vai até a extensão toda quase até Paulínia ou é mais a região de Americana? É mais a região de Americana. Ele está concentrado em Americana. Então está perto aqui de um bairro que eu não sei o nome, e próximo de um pessoal do MST que tem ali na frente. Então se resume a isso. Se a gente for contar, dá uns 30 buracos. Então é esse pedido que eu clamo que as autoridades peguem e façam o que tem que ser feito. Sabe? Não é mascarar, sabe? Porque tem a indústria do tapa-buraco. Vem e resolva. Procurado pela TV Todo Dia, o DER informou que a manutenção da estrada municipal Ivo Macris é de responsabilidade das prefeituras. E você liga lá para a Secretaria de Obras, é só categórico. Faça reclamação no DR, não é problema nosso. Em nota, a Prefeitura de Americana afirmou que, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
notificou o Departamento de Estradas e Rodagem quanto à manutenção do asfalto da estrada Ivo Macris, visto que está em vigência o prazo de garantia das obras de recuperação asfáltica realizadas no local. Ainda assim, a Prefeitura realiza estudos para viabilizar as providências necessárias no local. Diego Rodrigues para a TV Todo Dia. Tá aí, então, né, ouvimos o chamado do Marcelo, ele pediu a nossa equipe, fomos até lá e foi constatado aí os problemas e também a resposta, só que ainda continua esse jogo de impasse. E só para reforçar, como disse o Diego, em 2021 a rodovia já havia passado por uma recuperação com investimento de 14 milhões e 200 mil reais. Ou seja, gente, com dinheiro, com um investimento desse, deveria ser feito um trabalho bem feito, né? Uma massa asfáltica bem feita. Mas 2021, já estamos em 2025, passaram-se aí praticamente 3 anos e meio, deveria realmente fazer, né? 4 anos praticamente, deveria então estar fazendo a manutenção novamente. Então nós vamos ficar de olho nessa situação também. Bom, já que estamos falando de acidente, problemas de acidente e problemas de rodovia, nós vamos falar agora de uma situação. Muitas vezes é colocado os radares nas cidades para justamente ter um recolhimento, né, um dinheiro extra nos executivos, nas administrações, para poder fazer as melhorias, certo? Então, agora, a Americana, a partir de hoje, entrou em funcionamento mais radares, novos radares de velocidade e que vão multar. Então, qual a intenção disso? Com as multas, claro, né, ter um caixa aí para que possa, pelo menos, fazer as melhorias por onde os motoristas passam. Então, vamos acompanhar, porque, olha, serão 15 pontos que vão passar, então, a ter esse monitoramento por radar. Vamos acompanhar, então, os detalhes na matéria de João Victor Viana. Os novos radares instalados em Americana começaram a operar nesta segunda-feira. Ao todo, 15 novos endereços passam a contar com fiscalização, que inclui o controle de velocidade e o monitoramento de avanço de sinal vermelho, enquanto 9 pontos deixaram de ser monitorados. O anúncio dos novos radares foi feito no dia 4 de dezembro. E os aparelhos começaram a ser instalados ainda no ano passado. Nas últimas semanas, passaram pelos procedimentos de aferição e homologação antes da efetivação do uso. De acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana, Adriano Alvarenga, a nova disposição dos aparelhos é uma medida essencial para incentivar o respeito às leis de trânsito e proteger motoristas, ciclistas e pedestres. A Prefeitura afirma ainda que os pontos de radares foram escolhidos com base em estudos técnicos, priorizando os locais com maior fluxo e risco de acidentes. O controle de velocidade realizado é definido em velocidades de 60 km por hora e 50 km por hora, a depender da via. Os radares da Avenida Unitica, Rua Gabriel Schmidt, Avenida Rafael Vita, Estrada Ivo Macris e da Avenida da Saúde no cruzamento com a Rua Orlando Deissante foram realocados para os seguintes locais: Avenida Decilo, número 1155, Avenida Gioconda Sibim, Avenida São Jerônimo no cruzamento com a Avenida Europa, Avenida Abdunajar e Avenida Antônio Pinto Duarte na altura da rodoviária. Já os novos aparelhos de fiscalização foram instalados nos seguintes locais: semáforo do cruzamento da Avenida Antônio Pinto Duarte com a Avenida da Saúde, no semáforo do cruzamento da Avenida Europa com a Rua Florindo Sibim, no semáforo do cruzamento da Avenida Monsenhor Bruno Nardini com a Rua Igaratá, na Avenida Campos Sales, próximo ao número 508, na Estrada Ivo Macris nos dois sentidos, próximo ao Casarão, na Avenida São Jerônimo, próximo ao número 2473, e na Avenida 9 de Julho, nos dois sentidos, próximo ao Lar São Vicente de Paulo. João Victor Viana para a TV Todo Dia.
Obrigada, João, pela prestação de serviço, trazendo todos os detalhes dos radares aqui em Americana, que estão em funcionamento já nesta segunda-feira. Vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos trazer informações da Câmara de Nova Odessa. Uma AC investiga caso de homofobia. Voltamos já já. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Muito bem, de volta, o Jornal Todo Dia, terceira edição. Boa noite para você que nos acompanha. A comunidade Monte Verde de Americana projeta a regularização por meio do Minha Casa Minha Vida, mas questiona o orçamento disponível. O bairro Monte Verde sofre com falta de saneamento e de escolas. A reportagem especial é de Diego Rodrigues. Mais de 16 milhões de brasileiros vivem em favelas e comunidades urbanas, o que corresponde a cerca de 8% da população do país. Os dados são do censo de 2022, divulgado pelo IBGE. Essas áreas enfrentam sérias dificuldades de infraestruturas, como a falta de saneamento básico e de pavimentação. Desde o início de 2025, o programa Minha Casa Minha Vida passou a ampliar regularizações fundiárias, através da Lei 15.081. Porém, o principal foco continua sendo possibilitar o financiamento de novas moradias. Sancionada no último dia do ano passado, a legislação também estipula que recursos técnicos e financeiros do programa sejam empregados para reformas em habitações existentes, como prédios inutilizados. Alexandre Mandel, advogado especialista em regularização fundiária, comenta sobre a lei. É uma lei importante porque ela avança para garantir que, dentre os financiamentos e a possibilidade, inclusive, para a contratação de apoio técnico para a regularização fundiária dentro do Minha Casa Minha Vida. De alguma maneira já constava, porque a Lei Federal 11.977 de 2009, que ficou conhecida como a Lei do Minha Casa Minha Vida, na verdade ela também era a Lei da Regularização Fundiária. No entanto, depois, em 2017, com a Lei 13.465 de 2017, ficou uma lei específica da regularização fundiária. Então ficou, por um lado, quase que assim, a Lei do Minha Casa Minha Vida e a Lei da Regularização separado. E não fazia sentido. Então, a lei agora promulgada, em 31 de dezembro de 2024, ela traz, aquela lei que só basicamente junta, né? Ela faz essa adequação justamente na 11.977 de 2009, para garantir de que é possível utilizar financiamento e toda a estruturação da Minha Casa Minha Vida para também
para a regularização fundiária. E faz muito sentido em termos urbanísticos e no sentido de garantir o direito à moradia, tendo em vista que você pode garantir a moradia não necessariamente só com novas unidades habitacionais, você pode utilizar, já veio com aquela medida chamada retrofit, para utilizar para reformas de empreendimentos, em especial, né, aqueles imóveis dos prédios abandonados ou subutilizados, normalmente nos grandes centros urbanos, mas também para regularização fundiária de forma mais ampla. Então, é uma conquista importante, era uma pauta que os movimentos sociais, de alguma maneira, já apresentavam, e isso pode estruturar, em especial, municípios menores, que às vezes tinham alguma dificuldade para operacionalizar essa obrigação da regularização fundiária, você ter condição de acessar esse financiamento. Então, é um importante avanço. Localizado às margens da rodovia Ivo Macris, em Americana, o bairro Monte Verde é um exemplo dessas comunidades urbanas. O local conta com mais de 2.000 residências e abriga cerca de 7.000 pessoas. Jânio Carneiro de Oliveira, um dos líderes do Instituto Pós-Represa, voltado à regularização fundiária, e sediado no Monte Verde, é um dos pioneiros do que, no início, era um assentamento. Sua família está entre as 70 que iniciaram a formação do bairro, em 2006. Foi gerado esse começo aqui em 2005. A gente ocupou uma área onde é o Milton Santos. Através da administração do INCRA, mostrou mais espaço, que era mais. Aí a gente fechamos a área toda. Em 2006 o INCRA veio regularizar. Aí voltou a área para cima e o Monte Verde ficou... Não tinha o Monte Verde, né? Ficou a área sendo coletiva do Milton Santos. Mas como foi chegando os parentes, dos assentados, filhos, alguma coisa, aí foi fazendo a ocupação nessa área onde chama o Monte Verde hoje. Nós começamos aqui em 2007, 2006 para 2007, 2008 já tinha famílias muitas morando. A gente foi levando, não tivemos nenhuma liminar contra o bairro Monte Verde. Estamos hoje, até agora, correndo atrás das regularizações e das melhorias para o bairro. As famílias vieram da onde? De toda a região aqui, Cosmó, Paulina e Americana. Hoje a gente estamos com arquitetos, né, engenheiro demarcando as áreas, encaminhamos para a prefeitura. Tem uma associação que chama IACIA, que é onde eu sou presidente. A gente protocolamos desde 2012 que nós estamos nessa luta de regularização. E casas só aumentando, cada dia mais. Nós começamos com 70, 80 casas que tinha. Hoje nós já estamos com 2.000 e poucas casas nesse local e beirando umas 7.000 habitantes. O arquiteto urbanista Vitor Quinalha também participa das ações do Instituto e relata que a medida é importante, mas que os 2 bilhões do programa previstos à regularização fundiária e a reforma dos imóveis são insuficientes. Em primeiro lugar, é um grande avanço, né? Porque o Minha Casa Minha Vida ele foi um programa de governo, não de Estado, que foi fazer a recuperação econômica do Brasil em 2019, naquele período. E depois nós conseguimos, com muita luta, chegar a 10% para fazer Minha Casa Minha Vida entidade. E agora nós estamos com 2% para regularização fundiária. Então é um avanço para todas as comunidades, principalmente aquelas em regime de favela. Falta normatização. Eu considero que 2% é um avanço, mas ainda é muito pouco, perto da proporção da população que não tem acesso à terra, né? Vamos aguardar essa normatização para ver o grau de dificuldade, e eu tenho certeza que com a força dos movimentos sociais nós vamos conseguir ampliar de 2% para pelo menos 5%. Sobre as dificuldades para a regularização fundiária, o arquiteto pontua. Hoje é a disputa pela terra, né? Como sempre foi, né? Nós temos que negociar com o proprietário ou via Ministério Público. Infelizmente, nós não temos hoje um promotor de urbanismo na cidade, né, nem de meio ambiente, né? Nós temos o GAEMA, nós estamos tentando acioná-lo e estamos também negociando diretamente com a prefeitura, no caso específico do Monte Verde, mas que isso recorre a todas as demais comunidades. Quinalha cita algumas das principais conquistas do assentamento. O ônibus está passando aqui, já é uma vitória nossa. Nós conseguimos recentemente a creche Paturi do Zanaga de tempo integral, que já é outro avanço. E conseguimos a rede de energia elétrica.
Agora, o principal mesmo foi a gente conseguir o CEP de todas as ruas. Porque o CEP não é importante apenas para o e-comércio e para a regularização dos comerciantes, mas é fundamental porque coloca que o Correio, que é uma instituição centenária, reconheça que nós somos uma ocupação urbana informal, mas hoje nós estamos regularizados como ocupação urbana. Diego Rodrigues para a TV Todo Dia. Parabéns pela matéria, Diego. E olha, vamos falar agora, prestação de serviço, sobre oscilação no abastecimento de água em Santa Bárbara do Oeste, porque lá vai acontecer aí uma oscilação, né, na Zona Leste. Mais detalhes com Felipe Gomes. O Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste programou para a próxima terça-feira a instalação de um registro entre os reservatórios localizados no Jardim Europa e no Jardim das Palmeiras. O serviço está previsto para ocorrer entre as 8 horas da manhã e as 17 horas. Durante esse período, o abastecimento de água poderá oscilar nos bairros Jardim Europa, Jardim das Palmeiras, Parque Planalto, Manacá, Frejarim, Dona Regina e Ferrarese. A instalação do registro faz parte de um conjunto de melhorias implementadas pelo DAI na zona leste da cidade, que incluem a instalação de válvulas redutoras de pressão, a setorização do sistema e a substituição de redes antigas de distribuição de água. O DAI solicita a compreensão dos moradores dos bairros afetados e orienta a população a economizar a água armazenada nas caixas d'água durante o período de manutenção, utilizando apenas o essencial para minimizar eventuais transtornos. Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato com o DAI pelo telefone 0800 770 3459 e 3459-5910 ou pelo WhatsApp 992-6848. O atendimento está disponível todos os dias das 6 horas da manhã à meia-noite. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Agora vamos falar de um flagra que é até bonito de ver, né? Como a gente fica feliz em ver realmente uma onça parda circulando, né? No meio, na mata. E aconteceu isso aqui no nosso quintal, gente, exatamente, uma onça parda macho foi encontrada então neste final de semana em uma área de mata pelo ambientalista Rodrigo Ribeiro, na divisa entre Americana e Limeira. Inclusive ele disse que a nossa região, em especial Americana, Limeira, Cosmópolis e Santa Bárbara do Oeste, tem aparecido bastante desse tipo de espécie de onça, né? E que é um fato positivo. E no registro capturado pela câmera fixada em uma das árvores, é possível então ver o animal passando pelo ambiente bem tranquilo, bem próximo, inclusive ao equipamento, né? A gente vê aí, né, o olho, né, como foi feito à noite, a captação, então, por isso que a imagem está escura, mas olha, é lindo, né, gente? É maravilhoso. Então, realmente, a gente tem que preservar os animais silvestres, né, a fauna, a flora, porque não pode deixar acabar tudo isso, não é mesmo? Não pode deixar entrar tudo em extinção. E diante dessa notícia, né, desse fato, né, positivo de a gente encontrar esses animais andando por aqui, claro, assusta, mas é importante. Na verdade, gente, é nós, o ser humano, que entrou no espaço deles, no habitat deles. Por isso a próxima matéria tem tudo a ver com isso, gente. Urbanização e mudanças climáticas. Os animais silvestres acabam migrando para áreas urbanas e a gente tem visto muito isso, não é mesmo? É a próxima matéria sobre essa questão da expansão urbana e que acaba forçando a migração dos animais silvestres, justamente na cidade de Santa Bárbara do Oeste. No último mês, pelo menos 3 animais silvestres foram encontrados em áreas urbanas na cidade. A matéria especial também é de Diego Rodrigues. No último mês, pelo menos 3 animais silvestres foram encontrados em áreas urbanas na cidade de Santa Bárbara. Em 27 de janeiro, um tatu foi visto passeando na Rua da Ervilha, no Jardim Pérola. Agentes da Guarda Municipal guiaram o animal até uma mata nas proximidades. Na primeira semana de fevereiro, foi a vez de um macaco-prego ser filmado por uma moradora na Rua São Marcos, Vila da Inese. O terceiro animal encontrado foi uma capivara, com sinais de disparo de arma de fogo, resgatada por membros do Corpo de Bombeiros do município, no dia 13 de fevereiro. Dentro da Igreja Sagrado Coração de Jesus, na Rua Floriano Peixoto.
Quais fatores estão levando os animais silvestres a migrar de seu habitat natural para as áreas urbanas? E quais os cuidados que a população deve tomar? Leandro Pontes, professor de Biologia da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, explica que existe um conjunto de fatores que contribuem para esse deslocamento dos animais silvestres para regiões urbanas. É importante a gente entender que não existe um fator único que vai guiar o que está acontecendo aí desses animais silvestres, eles estarem invadindo a região urbana. Nunca é unilateral. Sempre existe aí um conjunto de fatores que vão fazer com que isso esteja acontecendo. Então, só para poder listar alguns deles, né? A questão da urbanização é um dos nossos casos mais clássicos. Então, conforme a cidade ela vai se expandindo, ela vai aumentando, né? A gente vai retirando um pouquinho do habitat de onde esses animais eles estavam acostumados a morar antes, certo? E não só isso. A gente fala dessa expansão urbana pensando que a prefeitura está abrindo os caminhos, está aumentando a área habitacional para a população e por aí vai. Mas a gente não pode fechar o olho que existem essa expansão urbana também, às vezes, de forma ilegal, tá? Muito por conta de pastagem, essas coisas, a gente pode acabar tirando esse habitat de onde esse animal morava em algum momento. Um outro fator muito importante, e eu acho que é um dos nossos casos mais emblemáticos aí pela atualidade nossa, agora no ano de 2025, é a questão do clima. Já era um consenso científico há muitos anos atrás falar sobre a questão do aquecimento global. Hoje em dia é irremediável não deixar de comentar sobre essa questão de que o clima ele está se alterando. A gente já provocou algumas mudanças graves nesse clima e a gente está percebendo, tá? A gente já consegue sentir que esse clima mudou. Os animais também conseguem sentir a mesma coisa. Então, esse período que nós mesmos tivemos aí, né, de um período prolongado de chuva, ainda muito abafado, a gente teve uma época de calor lá no comecinho desse ano ainda, que não chovia de jeito nenhum. Essas diferenças que acontecem em relação ao clima e ao tempo, a gente tem que tentar entender que eles vão afetar também o lugar de onde esses animais selvagens, os animais silvestres, né, onde eles moram. Então, esse período prolongado de chuva pode ter causado algum impacto no habitat. O período prolongado de seca, a mesma coisa. Então, esses animais eles vão tentar sair do local de onde eles estão de forma desconfortável e vão tentar procurar algum outro lugar para poder conseguir sobreviver. A médica veterinária Thaisa Pardini recebe animais silvestres resgatados de várias espécies em sua clínica, localizada no município de Americana. Thaisa faz uma lista dos animais silvestres resgatados com maior frequência. Aves, maritacas, papagaios, passarinhos pequenininhos, canários. A gente pega bastante urubu, gaviãozinho também machucadinho, coruja, gambá. Gambá tem muito gambá. E cágado de barbicha, aqueles que ficam no córrego. E o ambiente urbano, querendo ou não, ele é um local atrativo para esses animais conseguirem sobreviver. Apesar das pessoas, né, da quantidade de pessoas que tem e do tráfego e por aí vai, tá? Ele é atrativo principalmente porque dentro de uma região urbana, e principalmente daquela região urbana onde não se tem muito cuidado, é um local propício para ele conseguir, por exemplo, muita matéria, muito lixo orgânico, né? Então ele consegue comida fácil, vamos colocar dessa forma. Alimentar animais silvestres é muito perigoso tanto para os animais quanto para as pessoas. Não é a mesma coisa que um gato, que um cachorro. Você não pode simplesmente chegar e oferecer comida para um animal silvestre. O contato entre humanos e animais silvestres é perigoso para ambas as partes. A veterinária lista algumas doenças transmitidas por espécies silvestres. A gente tem alguns que transmitem doenças como raiva, tem o problema da capivara com carrapato e a febre maculosa. Então, assim, são animais que podem atacar, ave passa candidíase, clamídia, então a gente tem algumas doenças que são zoonoses, que não seria para todo mundo ficar mexendo sem
sem saber como fazer o manuseio, sem luva, sem máscara. Então a gente precisa de um contato um pouquinho mais regradinho, mais certinho. Sobre esse contato entre humanos e animais silvestres, Roberta Lima, vereadora eleita pelo município de Americana e cuja bandeira são projetos focados no bem-estar animal, faz questão de lembrar. Bom deixar muito claro que animal silvestre não é pet. Então, não tenham o animal silvestre, apareceu um macaquinho aqui bonitinho, vamos cuidar, vamos... Não. Esses resgates, é muito importante deixar claro que são resgates de animais machucados, animais feridos, animais que não conseguiriam sobreviver na natureza sem esses cuidados. Como a doutora disse, né, tem alguns que nem conseguem reabilitar, voltar para a natureza, né, devido ao trauma que ele sofreu. Planejamento urbano e fiscalização das áreas verdes. São duas alternativas que o professor aponta como possíveis saídas para resolver ou atenuar esse problema. Planejamento urbano é um deles, porque quando você planeja, né, como você vai expandir essa cidade, né, então às vezes é melhor expandir a cidade de forma vertical do que horizontal, porque aí você não precisa desmatar muito mais para conseguir fazer isso. Fiscalização das áreas verdes, né, de você conseguir identificar se tem alguém que está fazendo algum tipo de queimada. A gente sabe que aqui nessa região de Santa Bárbara e Americana rola muito disso daqui. A gente já teve alguns episódios aí de queimadas que mudou a cor do nosso céu durante um período do dia. A população só deve intervir se o animal estiver machucado e sem condições de voltar à natureza. Animal silvestre não é pet. Então você não pode ter um animal silvestre na sua casa como você tem o cão e o gato. Então assim, aconteceu de achar um animal machucado, liga para a guarda, liga para o GPA, eles vão registrar o boletim de ocorrência, tanto que aqui na clínica, todo animal que é trazido aqui tem um documento, tem o boletim de ocorrência desse animal. Por quê? Porque senão pode sobrar até para a clínica esse monte de animal silvestre. Então, todos eles têm um histórico, uma ocorrência aí de uma situação que aconteceu, não são pets. Diego Rodrigues para a TV Todo Dia. Animal silvestre não é pet, gente, bem enfatizado. Vamos falar agora para fechar o bloco sobre o capotamento que eu disse para vocês no início do programa, do jornal. Um carro acabou capotando, invadiu a pista contrária e deixou 4 feridos na rodovia Virgínio Dal Horto, em Sumaré. Os detalhes você acompanha agora com Vladimir Catarino. Um acidente de trânsito impressionante foi registrado na rodovia Virgínia Viel Campo da Lourdes, que liga o centro de Sumaré à rodovia Anhanguera, nesta segunda-feira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 4 pessoas ficaram feridas, nenhuma delas com gravidade, e foram atendidas no Hospital Estadual de Sumaré. O acidente teria sido causado pelo motorista de um veículo Chevrolet Prisma, que trafegava no sentido Sumaré. Por circunstâncias ainda não esclarecidas, ele teria perdido o controle da direção, colidido com um caminhão, capotado e atravessado o canteiro central. No sentido inverso, em direção a Anhanguera, o Prisma ainda colidiu de frente com outro veículo, um Nissan. O acidente causou um congestionamento de aproximadamente 2 quilômetros, sendo que uma das vias precisou ser interditada para o atendimento das vítimas, remoção dos veículos atingidos e limpeza da pista. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Obrigada, Vladimir. Vamos para um breve intervalo? Voltamos já já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você.
Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Muito bem, de volta, o Jornal Todo Dia, terceira edição. O tempo passa rápido, mas temos muitas informações para passar para vocês. Como essa agora, nós vamos falar sobre a Câmara Municipal de Nova Odessa. Na sessão de hoje foi discutido a abertura de uma SEI contra a homofobia. Vamos acompanhar, nossa repórter Andressa Oliveira esteve lá acompanhando tudo de perto. A Câmara Municipal de Nova Odessa deu início à investigação. A sessão foi marcada pela assinatura do requerimento para a criação da Comissão Especial de Inquérito que visa apurar as acusações contra o secretário adjunto de governo Moisés Lima. Para lembrar o caso, em Nova Odessa, um incidente envolvendo o secretário adjunto de governo Moisés Lima gerou forte repercussão. O caso aconteceu durante uma reunião no gabinete do prefeito municipal, que levanta acusações de homofobia. Em resposta, a Câmara Municipal formou uma comissão especial de inquérito, CI, para investigar os fatos e tomar as medidas necessárias. Os fatos envolvem uma reunião do gabinete do prefeito realizada no dia 17 de janeiro, onde o secretário adjunto de governo Moisés Lima teria feito comentários homofóbicos direcionados ao diretor-geral da Câmara. O requerimento afirma que a atitude do servidor fere o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o que demanda uma investigação urgente. O requerimento foi lido aqui no plenário e, logo em seguida, foi realizado um sorteio para saber quais vereadores irão compor a comissão. Entre eles, além do vereador Paulo Porto, fazem parte da CI a vereadora Márcia Rebeschini, do União Brasil, e o vereador André Faganello, do Podemos. Agora a gente agradecer, né, o André e o Pelé, que teve a ideia de abrir a CI. Agora, no momento, nós vamos aguardar, né? Precisamos entrar numa reunião com o André e com o Pelé. Fomos nós três que assinamos, né? Mas agora a gente vai fazer o acompanhamento. Hoje foi instaurada, né, a comissão. Amanhã os 3 membros já vão se reunir. Nós iremos definir quem será o presidente, quem será o relator. E a partir disso nós já iremos começar os trabalhos. O prazo da CEI, a gente sabe regimentalmente, é de 90 dias. Tem a prerrogativa de mais 90 dias, né? Se for preciso, e isso quem pode definir é o futuro presidente dessa comissão. Mas a gente, pelas informações nós já temos, cópias de boletim de ocorrência, já juntamos algumas coisas já em alguns vereadores. Eu acredito que nos 90 dias a gente consiga concluir essa CEI. E nós temos vídeos também com as pessoas que lá estavam. Nós informalmente, nós já perguntamos, elas realmente testemunharam o que ouviram, então elas serão convocadas para dar o depoimento na CEI. O senhor chegou a ver o vídeo ou não? Só o vídeo eu vi o vídeo que foi publicado na página do prefeito, tá? No vídeo não tem condições de a gente ver a fala, mas aí no vídeo a gente puxou as pessoas que lá estão e com elas nós fomos conversar informalmente e elas realmente testemunharam o que ouviram, o que o pastor falou. O diretor da Câmara, Lucas Camargo, acompanhou a sessão e falou com a nossa equipe sobre o caso. A gente entende, né, que é um direito dos vereadores propor essa SEI. Enquanto diretor da casa, me cabe apenas acompanhar, né? Desejo que, sobre o caso inteiro, seja feita justiça. Do meu ponto de vista, sendo tratado no criminal, né, no ambiente que deve ser tratado. E os vereadores agora apuram a conduta aí do servidor em questão, direito total deles, mas a gente segue aliviado por ver o caso tomando repercussão, as pessoas tomando uma atitude, né? E, enfim, o caso sendo acompanhado agora também dentro da casa aqui. Durante a sessão, o prefeito Leitinho esteve presente, mas optou por não comentar sobre o caso. Disse à nossa equipe que prefere não se envolver diretamente e que a responsabilidade de investigar e deliberar sobre o caso cabe aos vereadores. Procurado pela nossa equipe, o secretário adjunto de governo Moisés Lima emitiu uma nota. Abre aspas. Analisem minha vida, minha história na cidade. Desde que cheguei aqui, constituí família e sempre trabalhei para ajudar todas as pessoas. Claro, tudo isso incomoda muitos, mas sigo firme confiando em Deus
que é o meu refúgio e fortaleza. Que a justiça faça justiça e que a verdade seja revelada. Mas continuo firme confiando no meu Deus. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Logo tudo isso virá à luz. A mentira, o pecado, a corrupção vai vir à luz. Nada está em oculto aos olhos de Deus. Antes, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de quem temos que prestar contas. Que a justiça faça justiça. Fecha aspas. O caso continua sendo acompanhado de perto pela população e os vereadores se preparam para as próximas etapas da investigação. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. E uma idosa é encontrada morta no Ribeirão Tatu, em Limeira. Quem vai trazer os detalhes desse caso? Essa idosa estava, inclusive, desaparecida. É o nosso correspondente de Limeira, Igor Sedano. Uma idosa de 74 anos foi encontrada sem vida na tarde deste último domingo, no Ribeirão Tatu, em Limeira. Ela estava desaparecida desde amanhã, segundo os familiares. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a idosa, que tem Alzheimer, estava no Parque Cidade na manhã junto com o marido. Em determinado momento, ele deixou ela caminhar sozinha ali perto. No entanto, em minutos, a idosa desapareceu. O marido informou que não encontrou e, assim, procurou a polícia. Quando estava registrando a ocorrência do desaparecimento, foi informado sobre o encontro do corpo de sua esposa, já sem vida, no rio Ribeirão Tatu, próximo à da Ponte Preta. Um cachorro que pertencia à família da idosa foi encontrado ali próximo. Os bombeiros retiraram o corpo da vítima do interior do rio e, posteriormente, levado até o Instituto Médico Legal para determinar a causa da morte. A vítima foi identificada como Maria Rosária de Oliveira Camargo. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Obrigada, Igor. Agora o Igor volta para falar de outro caso. Olha só, eu já até falo o seguinte para vocês. Será que é amiga ou inimiga? Uma jovem de 20 anos é morta com golpes de faca em Limeira pela própria amiga. É isso mesmo. Vamos entender o que aconteceu com Igor Sedano. Uma jovem de 20 anos foi morta a facadas na madrugada deste domingo, dia 16 de fevereiro, no bairro do Graminha, em Limeira. De acordo com as informações apuradas no local, a vítima e a agressora mantinham uma relação de amizade. No entanto, enquanto estavam numa tapeçaria de um amigo localizada na rua Ana Maielaro Arroielo, as duas se envolveram em uma discussão, momento em que a autora pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima na região do coração. Após as facadas, a vítima caiu na calçada ao lado de um Fiat Uno e veio a óbito. Depois do crime, a autora fugiu para a casa de uma irmã. No entanto, foi rapidamente localizada por uma equipe da Polícia Militar. Posteriormente, foi encaminhada ao plantão policial, onde recebeu voz de prisão. Ela irá responder por homicídio. A vítima foi identificada como Vitória Ribeiro Garavello. Ela completaria 21 anos na próxima semana. O dono da tapeçaria também foi detido, pois, segundo a PM, ele teria limpado a faca utilizada no crime e também omitido informações. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Limeira. Igor Sedano, para a TV Todo Dia. E para a gente fechar o jornal hoje, vamos fechar com alegria? Vamos falar de carnaval e carnaval em Campinas, exatamente. Agora já temos aí uma programação especial e quem vai trazer os detalhes é o nosso correspondente de Campinas, Guilherme Pierangeli. De muito sol e calor em Campinas. A temperatura chegou a 32,5 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Clima perfeito para curtir o carnaval. Neste ano, o carnaval vai ser mais tarde, só no mês de março. Mas o pessoal aqui em Campinas não ligou muito para isso não. E os blocos começaram a sair já neste final de semana. Milhares de foliões tomaram as ruas da cidade, atrás dos 5 blocos do primeiro dia de pré-carnaval. Quem abriu as festividades em Campinas foi o bloco Vou Já Já, que tomou as ruas do Parque Prado e do Jardim Nova Europa. Segundo a prefeitura, 10 mil pessoas seguiram o trio elétrico até a Avenida Baden-Powell, onde havia uma estrutura preparada para o bloco. Um dos organizadores do Vou Já Já, Guilherme Rodrigues, ressaltou o caráter democrático do bloco. Ele vem de fato para abraçar todas as comunidades, todo mundo da região, não só da região do Parque Prado, Nova Europa, São Bernardo,
como todo mundo que queira curtir, prestigiar o nosso bloco. Então ele é encabeçado hoje pelo Gabriel Seixas, pelo Jairton, mas somos uma comunidade de vários amigos que ajudam esse projeto para que ele aconteça e que ele seja de fato um carnaval, um pré-carnaval, né, com a cara de Campinas. Entre uma apresentação ao vivo e outra, o DJ Atos animou a galera, com estilos para todos os gostos. Hoje eu tô tocando tudo que anima pro carnaval e essa parte é a hora do funk, das brasilidades, que a galera sabe cantar e curte bastante. E com um carnaval assim, tem gente que nem pensa em viajar durante os dias de folia e vai curtir o carnaval em Campinas mesmo. A minha ideia é conhecer outros blocos, muito embora nessa vez eu não pretendo viajar. Então a opção mesmo vai ser ficar aqui em Campinas e pela programação parece que vai ser uma programação bem legal. Além do Vou Já Já, Campinas teve outros 4 blocos na rua no sábado, como o Unidos pela Música, no Largo do Rosário, no centro da cidade, que também reuniu milhares de pessoas. E no domingo, outros 3 blocos agitaram as regiões do Taquaral, da Vila Costa e Silva e do Padre Anchieta. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Obrigada, Guilherme. E olha, Santa Bárbara também já teve pré-carnaval e muitas outras cidades estão começando a se movimentar. E a gente vai trazer uma programação completa para vocês, tá bom? Sobre o carnaval. E assim a gente encerra o Jornal Todo Dia, terceira edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta com muito mais informações. Boa noite. Tchau, tchau.